Hoje vamos falar de um estado brasileiro, o Acre, que esconde uma história tão inusitada que parece ficção. Trata-se de um território que já foi independente 3 vezes, quase virou americano e acabou comprado por um país que inicialmente não demonstrava interesse naquelas terras. Tudo começou com a corrida pela borracha, mas o que deveria ser apenas uma disputa comercial se transformou em um enredo de revoluções, golpes e até impérios autoproclamados. O Brasil tentou ignorar o Acre, a Bolívia menosprezou a negociação chamando-a de troca por um cavalo, e o restante do país fingiu que o Estado nem existia. Mas por que, mais de um século depois, ainda há quem duvide da existência do Acre? E por que o Brasil decidiu comprá-lo? No final do século XIX, a Amazônia era o centro da extração de borracha, com seringueiros explorando a floresta em busca do látex das seringueiras, árvores nativas da região. O trabalho era árduo e essencial para a indústria global, que com a descoberta da vulcanização, passou a depender desse material. Com a crescente demanda, seringueiros brasileiros avançaram sobre territórios bolivianos, ocupando a região de forma massiva. Entre 1899 e 1900, já existiam centenas de seringais na área, em sua maioria pertencentes a brasileiros. Comerciantes e o governo do Amazonas incentivavam essa expansão, pois a borracha impulsionava a economia local, aumentando em 10 vezes a arrecadação estadual. No entanto, havia um impasse: o Tratado de Ayacucho, assinado em 1867 entre Brasil e Bolívia, determinava que o Acre pertencia aos bolivianos, mas os brasileiros que ocupavam a região não aceitavam essa jurisdição. Além disso, havia dúvidas sobre a real localização da nascente do rio Javari, um ponto crucial para definir as fronteiras. Nesse contexto, a Bolívia tomou uma decisão que mudaria o curso da história: planejava conceder o controle da região a empresários americanos e ingleses. Foi nesse cenário que surgiu Luiz Galves Rodrigues de Arias, um espanhol que chegou à Amazônia buscando fortuna e acabou envolvido na questão acreana. Em 1899, ao descobrir que a Bolívia pretendia conceder o Acre a estrangeiros, ele alertou o governador do Amazonas, que decidiu agir. Financiado pelo governo local, Galves liderou uma expedição, declarando a independência do Acre em 14 de julho de 1899. Autoproclamado imperador, ele organizou um governo, criou bandeira, exército, escolas e até um corpo de bombeiros. No entanto, o projeto durou poucos meses. Após conflitos internos e a intervenção do governo brasileiro, Galves foi deposto e exilado. Enquanto isso, a Bolívia firmou um contrato com o Bolivian Syndicate, um consórcio de empresários estrangeiros que assumiria o controle da região, permitindo a exploração econômica, a manutenção de um exército próprio e a cobrança de impostos. A situação levou à eclosão da Revolução Acreana, liderada pelo militar Plácido de Castro e financiada pelo Amazonas. Entre 1902 e 1903, seringueiros armados enfrentaram tropas bolivianas, conquistando o território e proclamando, pela terceira vez, a República do Acre. Diante da crise, o Brasil decidiu agir diplomaticamente. O Barão do Rio Branco negociou a compra do Acre, e, em 17 de novembro de 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia e se comprometeu a construir a ferrovia Madeira-Mamoré para facilitar o escoamento da produção boliviana até Belém. Curiosamente, o nome Acre surgiu de um erro ortográfico de um seringueiro, que escreveu Acre em vez de Aquiri, como o rio era chamado pelos nativos. A ferrovia prometida, no entanto, se tornou um desastre. Sua construção resultou na morte de milhares de trabalhadores devido a doenças tropicais e péssimas condições de trabalho. Quando finalmente ficou pronta, a borracha sul-americana já estava em declínio devido à concorrência das plantações asiáticas. O Acre, mesmo anexado ao Brasil, permaneceu como território federal, sem os mesmos direitos dos estados, e sua arrecadação era enviada diretamente à União. Apenas em 1962, após intensa luta política, tornou-se oficialmente um estado brasileiro. O ressentimento boliviano nunca desapareceu completamente. Em 2006, Evo Morales ainda se referia ao Tratado de Petrópolis como uma troca injusta, mencionando a famosa troca por um cavalo. O Acre, ao longo de sua história, foi tratado como um apêndice distante do Brasil, um território onde o governo federal testava políticas sem grandes compromissos.
Mesmo após se tornar Estado, enfrentou desafios, como o incentivo à pecuária e o desmatamento imposto pelo governo na década de 1970. Até sua identidade sofreu interferências. Com o novo acordo ortográfico, a grafia correta para quem nasce no Acre passou a ser acriano, em vez de acriano, decisão que gerou polêmica entre os próprios habitantes. A ideia de que o Acre não existe é, na verdade, reflexo de uma história marcada pelo descaso e pela disputa por suas riquezas. Por séculos, foi um território negligenciado, alvo de negociações internacionais e experimentos políticos. Hoje, paradoxalmente, a fama de Estado invisível se tornou sua marca registrada, consolidando-se como um dos símbolos mais curiosos da cultura brasileira. Se gostou dessas informações, deixe sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.